Olá, na aula de hoje, a aula 26A, eu vou explicar um pouco sobre o Future Perfect Tense. É o futuro perfeito. Bem simples, é uma aula rápida, mas vale lembrar que, como trata-se de um tempo perfeito, a gente sabe que os tempos perfeitos, os perfect tenses, eles são formados por have mais particípio. E não é diferente em relação ao futuro perfeito. Só que nós vamos colocar o have no futuro. Will have mais particípio. E diremos, por exemplo, eles terão chegado. They'll have arrived. They'll have arrived. They will have. Ele terá visto o filme. He will have ou he'll have seen the film. A interrogativa. Will he have seen the movie? He won't have seen the movie. He won't have seen the movie. O que ele terá visto? Notem que é uma pergunta. Então, what will he have seen? What will he have seen? Onde ela terá ido? Where will she have gone? Por que eles terão ajudado? Why will they have helped? E agora o Future Perfect Continuous. Future Perfect Continuous teremos will have mais been, que é o particípio do verbo to be, sido ou estado, mais gerúndio. Will have been mais gerúndio. Eu terei estado trabalhando. I'll have been working. Ele terá estado dormindo. He'll have been sleeping. Pergunta. Will he have been sleeping? Negando, he won't have been sleeping. Não terá estado dormindo. He won't have been sleeping. Notem, quando ele chegar aqui pela manhã, eu terei estado tomando café há 30 minutos. Uma frase bem complexa essa, aparentemente. Mas notem, when he arrives here in the morning, pela manhã ou de manhã, in the morning, I will have been, terei estado, I will have been having breakfast for 30 minutes. Having breakfast for 30 minutes. Tranquilo isso aqui. Porque é praticamente literal em relação ao português. Vamos relembrar os outros tempos verbais. Ele mora, he lives. Ele morou, he lived. Ele morará, futuro simples. He'll live ou he will live. Ele moraria, simple conditional. He'd live. Aqui é a contração de would. He would live. He'd live. Ele está morando. He's living ou he is living. Ele estava morando. He was living. Lembrando que o to be no passado é was ou were. Ele tem morado. He's lived. He has lived. Ele tinha morado. He'd lived. Ou he had lived. Past perfect. Ele terá morado. He'll have lived. Assunto que nós vimos hoje do Future Perfect. Ou he will have lived. Particípio do verbo to live. Ele terá estado morando, é o Future Perfect Continuous. He'll have, ele terá, he'll have been living, morando, living. Para finalizarmos a explicação dessa aula, que é uma aula realmente curta, vejamos os nossos verbos do dia. Today's verbs. To teach, taught, taught. Ensinar ou dar aula. Ela terá ensinado o futuro perfeito. She'll have taught the future perfect tense. To tell, told, told. To tell, told, told. Dizer, contar ou mandar. O que ele terá estado contando sobre ela? Terá estado. Pergunta aqui com will. What will he have been telling about her?
What will he have been telling about her? E por fim, to learn, learned, learned. Aprender. Em dezembro, ele terá estado aprendendo inglês há 10 meses. In December, he'll have been learning English for 10 months. In December, he'll have been learning English for 10 months. Esse tipo de construção pode parecer estranha para a gente em português, porque nós falaríamos de uma maneira mais simples, como, por exemplo, em dezembro ele estará estudando inglês há 10 meses. Ou ele terá estudado inglês há 10 meses. Por 10 meses. Mas em inglês eles usam essas estruturas com o Future Perfect Continuous, portanto, devemos nos familiarizar com elas. É uma aula simples, mas caso necessitem, reassistam esse videocast, façam seus exercícios e tirem suas dúvidas com o seu professor em sala de aula. Bye bye!